Olá, estudantes do nono ano, professores e demais que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Farias. O título da aula é Texto Figurado. Nós temos aí como tema o sentido conotativo na produção de textos multissemióticos, objetivos da aula. Produzir poemas, tirinhas e memes que contenham figuras de linguagem e participar de momento coletivo de apreciação estética. Professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, professora Selene, um pouquinho atrasado aí, mas já chegamos para a nossa aula. Vamos então, né, que hoje a aula é a última da sequência, né, da nossa sequência de aulas, aí falando sobre figuras de linguagem, os textos onde a gente percebe o efeito das figuras de linguagem. Então discorremos sobre isso durante 2 semanas. Hoje a nossa última aula é texto figurado, o conteúdo de hoje na tela, figuras de linguagem nos poemas, tirinhas e memes. Então a gente vai fazer uma retomada, né, do que já foi falado nessa sequência. Vamos para começar com a participação de vocês, identifique a figura de linguagem presente neste meme. Olha o meme aí abaixo. O meme foi feito para essa aula. O trem vai cheio de pernas. Mais pernas do que trem, meu Deus. Vocês têm 1 minuto para mandar para mim aí qual é a figura de linguagem presente neste meme. O Gabriel, da professora Lucinéia, ele faz uma interrogação. É ironia? Já os alunos da Procilene colocam personificação. E aí, professor Mauro? Ironia, personificação, vamos ver. Ironia é quando a gente tenta fala uma coisa, mas quer dizer outra, né? Então a gente faz aquela dissimulação, né? Eu acho que não é o caso. E o personificação poderia ser, né? Quando eu falo o trem vai cheio de pernas, aí você imagina o trem cheio de pernas, que é um membro humano, então aí a gente está atribuindo uma característica humana para um objeto, seria personificação sim. Mas tem mais do que isso aí nesse texto, né, Pro? Não é só o fato de falar o trem cheio de pernas, porque a imagem mostra o interior de um trem e as pernas, então a gente já percebe logo de cara que as pernas não se referem ao trem, né? Não é perna do trem, seriam as pernas mesmo dentro do trem. E essas pernas são de quem, hein? Essas pernas são de quem? São das pessoas, dos passageiros, né? Só que no texto o autor do meme não coloca o trem vai cheio de passageiros, ele fala que o trem vai cheio de pernas. Então a gente pegou o quê? Parte do todo. É isso? Isso, eles estão colocando aqui, ó. Metonímia. Metonímia, eles são demais. Deu a dica, eles já pegam. Vamos ver então aí, ó. Resposta, metonímia. E o que é metonímia? Metonímia é a figura de linguagem que trata de uma substituição lógica de um termo por outro, mantendo-se todavia uma proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Ou seja, você substitui uma palavra por outra, mas essa palavra que você usou para substituir, ela faz parte do mesmo campo lexical, do mesmo sentido ali global do texto, da palavra que foi substituída. Nesse caso, a gente está falando de pernas, e pernas se refere ao corpo, que são as pessoas, né? Então, o trem vai cheio de pessoas, o trem vai cheio de pernas. Então, essa substituição de um todo, que seria o passageiro, pelas pernas, é o que a gente chama de metonímia, né? Fazer parte substituição do todo pela parte. Então, vamos prosseguir aí. Aí nós temos aí na tela mais um exemplo. Olha lá, identifique as figuras de linguagem presentes nessa tirinha. Não é exemplo de metonímia, tá? Mais um exemplo aí de
de figura de linguagem. Então, na tirinha, né, do bichinho de jardim, a gente tem aí 4 quadrinhos. No primeiro, Caramelo, o que é mágoa? Né? O Mauro pergunta pro Caramelo. Caramelo, o que é mágoa? Aí ele responde, é tipo uma nuvem densa e sombria. Aí ele pergunta, e raiva? É um estrondo de trovões avassaladores. E angústia é o quê? Uma chuvinha constante, fria e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. A minha pergunta agora para vocês é, que figura de linguagem está presente nesta tirinha? Vou dar mais um minutinho e voltamos com a resposta de vocês. Voltamos, as participações aqui, interações ainda estão subindo. Professor Mauro, diga aí, quais são as figuras que você conseguiu? São as figuras de linguagem presentes nessa tirinha. Olha só, essa tirinha é bem interessante, né, Pro? Porque quando a gente estava até revisando essa aula hoje, né, para vir aqui para o estúdio, eu estava lembrando como que essas tirinhas do bichinho de jardim, né, da Joaninha, são bem elaboradas, né? Muito inteligente, né, o autor. O que é mágoa, né? Você vê que sempre tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta e as respostas não são aquelas respostas que a gente costuma ver em dicionário, em livro didático, né? São respostas mais poéticas, digamos, né? Poéticas. Então, o Caramelo, ele busca palavras com sentidos mais figurados para poder responder a pergunta do Mauro. Ou seja, eu poderia te responder, por exemplo, o que é mágoa? Eu vou pegar cientificamente, mágoa é o sentimento ruim que você guarda de rancor, de, sei lá, e vai falando. Seria uma coisa mais técnica. Mas ele busca o quê? Os paralelos, né, na figuração. Subiu a resposta? Subiram porque eu não algumas quero aqui. dar a resposta antes de ver a Olha, participação eles deles. colocar aqui. Enviaram prosopopeia, metáfora, prosopopeia, eufemismo, metáfora. Eufemismo. Nossa, interessante. Olha, O que eu que gostei são- deles falarem de eufemismo. Né? Por Porque conta, né? de suavizar alguma coisa. O que que é raiva? Ao invés de falar raiva como algo Boa. negativo, falou de uma maneira suave, de uma maneira tranquila. Exatamente. Ali. Mesmo que esteja falando de algo que incomoda, né, que é o caso do estrondo, mas falando de algo que faz parte da natureza e tal, o eufemismo. Não quer dizer que o total, é que a ideia central fosse trazer o eufemismo, mas você vê como que dá para perceber, né, várias figuras de linguagem dentro do texto. E aí aquilo que eu falei ontem na aula, sempre vai prevalecer uma, né, aquela que vai chamar mais atenção, porque é a intenção do autor, né, aquela que ele usa como intenção. O autor, quando escreve o texto, ele tem a sua intenção, mas quem lê se apropria do texto, né? A gente fala isso o tempo todo e acaba trazendo outras interpretações que talvez até o autor não tenha pensado sobre ela. Falaram prosopopeia, né? Falaram, prosopopeia a gente vê já na tirinha, porque quando vê bichinhos falando já é uma prosopopeia, né? Isso já é automático. O eufemismo, né, que foi discutido aqui agora, né, tentar suavizar o significado de coisas que são mais negativas. Mas o sentido da nossa tirinha está aqui, ó. Comparação no primeiro quadro. Então, no primeiro quadro tem comparação porque, ó lá, Caramelo, o que é mágoa? É tipo uma nuvem densa e sombria. Esse tipo, que é usado mais no sentido coloquial, seria o mesmo de é igual, né? É como. E quando a gente usa esses termos comparativos, a figura de linguagem é chamada de comparação. E não metáfora. Metáfora é quando a gente faz a comparação indireta, né? Sem usar esses elementos. Como usamos elementos tipo, aí fica a comparação. Põe na tela de novo para eles poderem ver o restante. Aí o segundo quadrinho e o terceiro
já é metáfora, porque ó, o que é raiva? Raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. Então aí já não é mais uma comparação, por quê? Porque não tem o elemento comparativo, né? Ele fala que é, ele afirma, é isso. E na verdade a raiva não é isso, então é uma comparação indireta, metáfora. No terceiro quadro, e angústia é o que a ele? Angústia, né? Seria, se fosse a resposta completa, é uma chuvinha constante, fria e desoladora. Também afirmou que é, já não usou aquele é tipo, é igual, é como, ele falou que é, metáfora também. E no final, e o amor? O amor sai toda manhã com um suéter e guarda-chuva. Então, além da própria Tina ser uma personificação, esse último quadrinho é personificação também, porque ele traz ao amor características que são próprias dos seres humanos. Ou seja, o amor passou a ser alguém que sai de manhã com um guarda-chuva, com um suéter, para poder o quê? Se livrar. Eu falo ou deixa eles falarem? Por que será que o amor sai de suéter e guarda-chuva todas as manhãs no último quadrinho? O que será que ele quis dizer com isso, o autor, né? Porque aí você vai ter que fazer uma relação disso com o que foi dito nos outros quadrinhos anteriores. Será que eles conseguem mandar essa pra gente? Vamos esperar aqui. Eu acho que eles conseguem. Eles vão mandar. Por que o amor tem que sair de suéter e guarda-chuva? Qual é o sentido disso? Isso diante do que a gente leu nos 3 quadrinhos anteriores. Vamos ver se eles conseguem mandar essa resposta aqui pra gente. Lá, é que às vezes está subindo um pouco devagar, né, Pro? Tá bem hoje o e sistema. A gente vai... Pode mandar, gente. A gente vai prosseguindo com a aula, mas vocês aqui, podem mandar. Pro. Podem mandar pra gente. Olha lá. Próximo slide está mostrando o seguinte, o poema. Então a gente vai falar um pouquinho desse gênero textual porque ele vai entrar na aula, tá? Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Então versos é cada linha do poema, né? E não tem um número exato definido para ser uma estrofe, né? Pode ter estrofes grandes, pode ter estrofes mais curtas. Além dos versos, não obrigatoriamente fazem parte da estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. Então poema é isso, é esse gênero textual formatado dessa forma, que tem essas características. Muito bem. Prosseguindo, a gente vai falar de um tipo de poema, que é o soneto, do italiano, né? Soneto, pequena canção ou literalmente pequeno som, um som pequeno. É um poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, então vai ter 4 conjuntos ali de versos, sendo que as 2 primeiras são constituídas por 4 versos, o que a gente chama de quarteto, e as 2 últimas estrofes são 3 versos em cada uma, que a gente chama de tercetos. A forma mais comum é a que contém 10 sílabas métricas, é aquela questão de escansão, né? Contar sílabas métricas, que talvez vocês já tenham visto em sala de aula, e se não vir, pode pesquisar, é uma coisa bem legal de contar as sílabas no verso de um poema, que é diferente das sílabas que a gente separa normalmente. Classificando-se como decassílabo. Então os versos geralmente são 10 sílabas métricas que se classificam como verso decassílabo. Isso é só uma informação, obviamente que ninguém vai ficar desesperado aí agora. Nossa, ele vai perguntar como que se faz o decassílabo. Não, só uma informação. Os sonetos costumam ter uma estrutura semelhante. O texto começa com a introdução, apresenta o tema, de seguida de um desenvolvimento das ideias e termina com uma conclusão que aparece no último terceto. Essa é, em geral, a estrofe decodificadora do seu significado. Então é como em todo o texto, começo, meio e fim, né? E geralmente todo o soneto vai correndo sobre um tema que você só vai perceber o desfecho exatamente no último terceto, que é a última estrofe dele. Por que eu falei tudo isso? Porque nós temos um soneto de exemplo aqui hoje, olha só. Esse é bem conhecido. O soneto 5 do Camões, né? E aí a gente vai perceber, olha como esse texto é bem conhecido, e vai perceber como é que funciona o soneto. Olha lá, ó. Primeira estrofe com 4 versos, segunda estrofe também com 4 versos, tá? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. Agora para das 2 últimas estrofes, que agora são 2 tercetos. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então só para contextualizar aí, Luiz Camões,
foi o poeta, né, talvez o maior poeta da língua portuguesa, um poeta da era do classicismo, né, ali nos anos de 1500. E ele escreveu, né, a sua principal obra, Os Lusíadas, né, que vai falar sobre as aventuras marítimas de Portugal, principalmente de Vasco da Gama, e ele também escreveu o livro de sonetos, né, de poesias. E essa poesia, esse poema, é um dos mais famosos dele, né, o Soneto 5, que virou música. Tem gente que pode lembrar aí da música do Legião Urbana, né, do Renato Russo, quando ele mistura ali dentro do seu texto esse soneto com a passagem bíblica lá falando sobre o amor e a definição do amor, né? Ele tenta trazer uma definição para o amor. E no final ele diz que o amor é tão complicado, como ele mostra aí durante o texto, que ele é contrário a si mesmo, né? De tão complicado que ele é, de se definir. A gente vai fazer mais perguntas sobre esse soneto agora, na tela seguinte, olha só. Atividade. Quais figuras de linguagem podemos observar neste poema? Tá? Nesse poema, no poema que foi lido anteriormente. Quais são as figuras de linguagem que a gente pode observar? Vou dar um minutinho, não dá para dar mais que isso, porque a nossa aula está corrida. Um minutinho, eu volto algumas telas para vocês verem o poema e aí a gente volta com a resposta de vocês. Olha, voltamos. O professor Hilton Luiz comenta que o amor sair de suéter com guarda-chuva, ele faz a referência que o amor é como o tempo, imprevisível. A professora Silvia comenta, então, que a música é Monte Castelo, do Renato Russo, muito bem. E o professor também manda a resposta dos alunos, antítese. A aluna Kathleen, a professora Kelly, coloca paradoxo ou antítese. Metáforas também começaram a colocar aqui, ó. Metáfora, antítese, paradoxo. Gabriel fala metáfora. Aí a Promília coloca a resposta, é do Gabriel, né? Do Gabriel, metáfora. Metáfora? Pergunta. Vamos lá. Aquele aluno espertinho, né, que fala assim, é metáfora? Acredite, é metáfora. Pode ser, sim, metáfora. Boa. Aí o professor pergunta, qual é a figura de linguagem? Ele fala, metáfora. Aí a pergunta veio pra quem? Pra mim. Olha, segunda vez o Gabriel manda assim, né, Gabriel? Gabriel. Muito bem, não, mas obrigado pela participação. Obrigada, do Gabriel. Gabriel. Muito boa. Gente, e aí? Qual que é a figura de linguagem que a gente vê nessa música? Essa música é uma das músicas mais trabalhadas na internet quando fala de figura de linguagem. Quais são as figuras de linguagem que a gente tem aí? Metáfora tem, né, Pro? Tem metáfora, porque com quando certeza. ele fala ali, por exemplo, vou voltar aqui, tá, gente? Desculpa aí, volta na tela pra eles. Ó, quando a gente fala assim, o amor é fogo, o amor é um fogo, aí a gente já tem uma metáfora. O amor é um fogo. O amor é uma ferida, o amor é um contentamento, o amor é dor. Isso aí é metáfora, por quê? Porque a gente está afirmando que ele é, quando na verdade a gente está querendo comparar, né? É a forma de definir o amor do Camões, e ele fazia comparações. Então o amor é fogo que arde sem se ver. Então aí já mostra essa confusão. Metáfora tem. Tem paradoxo? Tem paradoxo. Tem antítese? Tem. Na verdade, é essa antítese paradoxal, né? Quer dizer, é a antítese porque você vê coisas contrárias, mas é mais paradoxo, porque ele mostra como que a coisa acontece mesmo, né? Que aquilo ali funciona junto. Então são coisas contrárias, opostas, que estão funcionando junto, né? Dentro da definição do poeta. Então aí, na minha opinião, tá? Quem quiser apurar mais, depois achar mais alguma coisa, pode mandar até lá nas redes sociais. Tem metáfora nas 3 primeiras estrofes e paradoxos no verso 3, 7, por exemplo. Aí você vai apurar o texto todo, você acha até ironia. Por exemplo, quando ele fala, é dor que dói sem doer, quer dizer, se a dor doeu, você fala que é sem doer, ou seja, ele fala assim, não, dói, mas eu estou dizendo que não dói. Então eu estou dizendo algo que não é o que deveria ser dito. Pode-se perceber ironia. Né? Se você for apurar o texto mesmo, você vai achar muitas figuras de linguagem, mas é bem evidente a presença da metáfora
e do paradoxo o tempo todo, né? A comparação do amor de forma indireta e essa forma de viver em contrariedade, em oposição, mas que existe, que acontece, porque ele fala que isso acontece, né? O não querer mais que o bem querer, ele funciona dentro do amor. Então é paradoxal. Muito boa a participação dos nossos alunos. Se mandaram mais alguma coisa, pode mandar. Eles mandaram aqui mais antítese e paradoxo, né? Antítese e paradoxo. Que é essa ideia mesmo. E essa coisa da antítese e paradoxo, ela fica fechada lá no último terceiro, quando ele fala tão contrário a si é o mesmo amor. Ou seja, já está mostrando que o paradoxo era o forte mesmo. Ele mesmo explicou, né? Auto-explica. Porque o amor é contrário a si mesmo, mas funciona, mas existe, né? A gente sente, a gente vive, mas ele é contrário, ele é todo cheio de contradições, né? Paradoxal. Muito legal. Mão na massa para vocês na tela. Também está no Caderno Aprender Sempre, eu resgatei uma atividade que foi pedida lá, tá? Nossa criação figurada. Ao longo dessa sequência de atividades, você aprendeu que as figuras de linguagem podem estar em diversos gêneros textuais. Na aula de hoje, use todas as referências, ou seja, após a aula de hoje, né, todas as referências que você adquiriu até aqui para produzir em dupla um texto em que se desenvolva a linguagem figurada, na construção de sentido, que pode ser um meme, um poema ou uma tirinha, você vai escolher. Exponha sua produção textual num varal para que todos possam vê-la e complete a proposição abaixo com as informações do texto que sua dupla escolheu levar para a exposição. Então, até aí a informação que você tem que preencher, né? Esse texto pertence ao gênero textual tal, aquele que você escolheu, dos 3 que eu disse lá em cima, e apresenta a linguagem figurada em sua composição. Um exemplo disso é o uso da figura de linguagem tal, que você vai escolher qual é a figura de linguagem que você usou, pois ela causa o seguinte efeito de sentido, e aí você vai dizer qual é o efeito de sentido. É uma comparação, é trocar o todo pela parte, é fazer oposição de ideias, é fazer essa oposição funcionar dentro do texto. O que você trouxer, você vai definir e colocar lá. Combina, obviamente, com o seu professor ou professora, para que ele possa fazer isso junto com vocês, na medida do possível. É uma sugestão, tentem fazer. Obrigado por participarem da aula. O que vimos hoje está ali. Vamos voltar lá. O que vimos hoje, olha, porque eu não passei para eles. Aqui, o que vimos hoje, figuras de linguagem de poemas, tirinhas e memes. Até a próxima aula. Obrigado. As habilidades para vocês printarem. E, professor, é isso, né? Isso. Muito obrigada pelas interações, pelas participações. Avaliem a nossa aula. Um grande beijo, gente.